Aqui, pastor, fica à vontade. E esse foi o terceiro livro que eu escrevi, né? Não sobre o tema, né? Esse foi o único livro no momento sobre o tema. E eu tenho um e-book, pastor, um e-book. Esse e-book é sobre respondendo a pergunta se eu falar em línguas dos pentecostais é falso, né? Então esse e-book aí, quem mandar mensagem pra mim, dizer que assistiu o podcast do senhor, mas assim, desde que ele curtiu, aí deu like, né? Eu vou dar gratuitamente esse e-book pra essa pessoa e ele vai ficar treinadinho pra responder sobre esse tema. Tá vendo? Você vai ganhar um e-book. Dê o like, comenta aí. Depois o pastor vai falar a rede social dele do Instagram, Amém. o canal dele. Aí você vai falar, eu assisti lá o programa, quero o e-book. Amém. Que aí vai responder as pessoas que colocam dúvida. Amém. Hein, pastor? O que mais você comenta nesse livro? Pastor, antes de falar dos outros livros. Uhum. Esse livro aí, aqui no começo dele, eu falo alguns temas. Com licença, pastor. Aqui eu começo no primeiro capítulo aqui deste livro, falando justamente a importância de desconstruir o entendimento equivocado sobre as línguas. Né? Então, o primeiro passo é desconstruir, porque algumas pessoas construíram falando isso, né? Como eu falei para o senhor, né? Uns falando que falar novas línguas é o crente que falava palavrão e agora não fala mais. Falar novas línguas não tem nada a ver com essas línguas estranhas, tem a ver com... Então eu começo nesse primeiro capítulo a desconstruir. Depois eu mostro aqui os 4 tipos de línguas. Os 4 tipos de línguas, né? O que são esses tipos de línguas? Se nós não compreendermos cada uma delas, a gente vai fazer uma confusão. Então tem línguas como sinal para incrédulo, tem línguas para interpretação, línguas para edificação e há línguas também para intercessão, para interceder. Então são esses 4 tipos de línguas. Aí depois eu falo que é uma linguagem para todo crente, que inclusive até tem crente que crê nas línguas, mas não acredita que é para todos. Então que é alguns. Exatamente. E aqui bem ousado que todos podem falar. Você acredita que todo crente pode falar? Pode falar. Isso daí tá disponível para todo crente. E tem crentes que acreditam na oração em línguas que não acreditam que é para todos, né? Acham que é um dom só para um, para outro. A grande pergunta que eu faço é simples, né? Porque se as línguas línguas para edificação, é um instrumento para edificação, por que Deus daria para o pastor Coutinho e não para o pastor Ariston? Então, na verdade, Deus quer que... Os dois precisam ser Exatamente. Então, as línguas... Agora, línguas para interpretação, realmente, aí não todos vão operar, né? Como nem todos vão operar em milagres, como nem todos vão operar no dom de cura, como nem todos. Mas eu mostro que a linguagem para nossa edificação, essa daí é para todo crente. E aí aqui no capítulo 4 eu falo falando a todo tempo, né? Que é a respeito de que você pode falar a todo tempo, que inclusive tem crentes também que creem nas línguas, mas não acreditam no nosso ensino que diz que podemos falar a qualquer momento. Tem que ser aquele momento de fogo no culto. Exatamente. Alguns pentecostais criticam isso. Exatamente. Orar desse jeito é orar na carne. Exatamente. E aí Paulo fala uma coisa interessante, né? Em 1 Coríntios 14, 18, ele fala assim, eu dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Porém, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis a falar 10.000 palavras. Então, assim, por que você fala na igreja você quer falar palavras compreensíveis? Paulo, sem responder, mas pelo contexto que ele fala, é porque eu quero edificar. Se eu estou pregando, eu quero edificar a igreja. Agora, na igreja. Agora, se eu estiver viajando, eu quiser orar em línguas, eu oro. Em todo momento. Então, não precisa sentir algo... ali um arrepio, um fogo, não precisa, você pode orar a qualquer momento, a gente pode fazer essa oração agora mesmo, que a gente não vai fazer porque esse podcast precisa edificar as pessoas, se a gente ficar orando em línguas aqui vai edificar nós mesmos, né? Então eu falo que a gente pode falar a todo tempo, explico também a respeito do batismo com o Espírito Santo. O senhor sabe também que existe uma crença equivocada do batismo com o Espírito Santo. Eles não acreditam no batismo com o Espírito Santo como uma segunda experiência, como uma segunda bênção. Eles acreditam que uma vez que você foi salvo, você já foi batizado com o Espírito Santo. E eu acredito que uma vez que nós fomos salvos, nós fomos inseridos no corpo de Cristo, recebemos o batismo no corpo de Cristo. Mas batismo com o Espírito Santo é uma experiência posterior, é uma nova experiência que o crente pode experimentar. Agora, todo crente vai experimentar? Se ele crê, ele vai experimentar, mas se não crê, aí não tem como. Então eu explico o que é esse batismo com o Espírito Santo,
né? As evidências desse batismo com o Espírito Santo. Eu falo também como receber, né, o batismo com o Espírito Santo. Pastor, pensa num livro assim, que se alguém converteu, você batizou a pessoa, falar assim, agora você vai fazer o seguinte, você vai ganhar um presente agora, e dar esse livro para essa pessoa. Eu acredito que as próximas gerações aí dos crentes, não porque é meu livro alguma coisa, mas ia ser tremenda. Ia ter um entendimento. Exatamente. No início. Já iria exatamente, é isso que eu quis dizer. Uma frase que eu achei muito interessante é que o coração de uma criança é de quem chega primeiro. E graças a Deus que o ensino de T.L. Osborne, Kenneth Reagan, David Robertson, R.R. Soares, Silas Malafaia, esses chegaram primeiro no meu coração. Não chegaram os ensinamentos dos tradicionais, né? Aqueles ensinamentos que os dons cessaram, ensinamentos. Por quê? Porque na minha vida eu tenho expulsado demônios, curado os enfermos, eu tenho visto vidas sendo salvas. Isso não vai ser novidade para eles, porque eles também vêm, né, com a pregação do evangelho. Mas o expulsar demônios já fica faltando na lista deles lá. E as curas também. As curas também. E eu tenho visto isso na minha vida. Como que vai? E eu não vou ficar mentindo aqui falando que eu curo as pessoas, que isso não acontece. Não, realmente acontece. Já vi gente que a mão estava travada por causa de um acidente, a pessoa, em nome de Jesus, Jesus te dá saúde agora, e a pessoa espantada de ver a cura ali acontecendo na vida dela. Demônios manifestados sendo amarrados e lançados para longe daquela vida. Então, tudo isso é porque ensinos como este, ensino de fé, chegaram até o meu coração. Então, se esse livro aqui ia ser tremendo para os novos convertidos. Aí eu falo também a respeito como ser guiado pelo Espírito Santo. Capítulo 9 eu falo sobre o falar em línguas, ele não fala a homens, mas a Deus. O próprio Paulo disse isso, né, no versículo 2, quem profetiza faz para edificação, consolação, encorajamento. Mas quem fala em línguas, ele não fala a homens, mas a Deus. Ele fala mistérios, né? Aí já quebra também aquela questão de línguas para evangelismo, né? Então, tipo assim, né? O que Paulo está falando? Se quem fala em línguas não fala a homens, mas a Deus, de que tipo de línguas está falando? Vem falar que é a mesma coisa, línguas é uma coisa só? Não é. Existem essas variações de línguas. Eu falo sobre isso aí, falo edificando na verdade, falo da revelação da palavra. Aí eu coloco aqui dentro das minhas limitações, 30 razões porque devorar em línguas, né? Eu já vi gente com 200 razões, 300 razões. Cris tem 100. Eu sei, da Nigéria, né? Da Nigéria. Tremendo. Vou fazer até uma live tentando falar das 100 que ele fala. Rapaz, é muita coisa. Ele é um mestre, né? 2 horas. E pastor Ariston, e aí para encerrar falando sobre o sumário, eu também respondo aqui 7 dúvidas, né, do falar em línguas, né? Dúvidas do tipo, eu comecei a falar, mas eu repito as mesmas palavras. Será que está valendo isso? Então tem pessoas que têm essa dúvida, né? Acha que as línguas elas são uma palavra, por exemplo, em português vai significar isso. Não, as línguas elas não são traduzidas, né? As línguas elas são interpretadas. Então, aqui eu falo, respondo essas perguntas e faço a consideração final. Enfim, é um livro muito bacana, muito bem. Quem sabe não então, isso vai que eu ia falar, o único mais. Problema tem um problema que não tem mais. Pastor, que um monte de gente assistindo aí vai falar, eu quero o livro. Pastor, mas aí esse povo que tá assistindo vai orar, vai pedir pro Senhor Deus, para Deus tocar no coração de alguma gráfica, alguma coisa aí, de alguma editora. Exatamente. E falar assim, não, vamos... Deixa eu ler esse livro primeiro. Leia o livro e fala... O dono da editora fala assim, não, eu vou lançar o livro desse Coutinho aí. Porque realmente, esse livro é uma benção, uma benção. E ele foi pro Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, foi pra um monte de lugar. São Paulo, veio para São Paulo. O próprio Edson Conceição disse, ficou redondinho seu livro. Ele gostou do livro. E realmente, um livro muito bacana. Pastor, pessoas lá... Outro testemunho que eu lembrei, uma igreja que eu fui pregar, lá na nossa cidade mesmo, eu anunciei os livros, né? O senhor sabe como é, né? Tem 100 pessoas lá na igreja, geralmente 1 ou 2 compra o livro. Aí essa pessoa comprou e ela leu o livro Oração em Línguas, este livro aqui. E ela manda uma mensagem no direct, né, no Instagram para mim, dizendo que ela, após a leitura, ela foi buscar a Deus e ela pediu
batismo com o Espírito Santo e ela passou a falar em outras línguas. Ela falou que sentiu algo poderoso. E essa é a nossa recompensa, né, pastor? Você fala, uau, é isso aí. O tempo investido deu certo, né? Então é gostoso demais, gostou demais. Porque